Muito bem-vindos a mais um webinar na quarta edição da Expo Cascais. Desta vez connosco temos o inspetor Ricardo Silva, da ASAI, da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, que nos vai falar um bocadinho sobre as regras do e-commerce. Não é, Sr. Inspetor? Muito bom dia, é sim, senhor. Muito obrigado. Quero agradecer o convite. É com muito prazer que volto a estar em Cascais e desta vez para falar sobre o e-commerce, no fundo uma realidade que já é dos nossos dias, já não é o futuro e cada vez mais, portanto, as estatísticas provam, todos os negócios, ou a maior parte dos negócios já são feitos via online, de forma virtual. E inclusive a própria ASAI, cada vez, relativamente até a situações de denúncias que recebemos, a maior parte, mais de 60%, já são relativas a contratos que foram celebrados online. Portanto, o que demonstra, de facto, esta é a realidade portanto, acaba por ser importante também falar sobre isto e que as pessoas tenham essa noção, portanto, que tenham ideia, conhecimento das regras do e-commerce, quer as pessoas, portanto, os operadores económicos, quer também, obviamente, os consumidores saber o que é que podem e devem fazer, uma vez que existem particularidades nas vendas online ou à distância que não existem, ao contrário do que as pessoas muitas vezes pensam, que não existem no comércio, digamos, tradicional, numa loja, num estabelecimento físico. E eu, se calhar, então, iria começar a apresentação, ela é um pouco longa, eu vou tentar realmente não de forma alguma ultrapassar o tempo que tenho e também permitir depois responder a questões que possam ser colocadas, possam aparecer e que agradeço, obviamente, que as pessoas também, se tiverem esse interesse, que as coloquem. Pronto, eu sou o inspetor da ASAI, da Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal, a UNIC, é uma unidade especial que a ASAI tem, portanto, estamos localizados na sede da ASAI em Lisboa, portanto, só também para perceber a minha área, em concreto dentro da ASAI, sou licenciado em Direito e, portanto, no fundo também este enquadramento, só para terem uma ideia, no fundo, da pessoa, do orador. Pronto, começando, eu vou tentar, como lhe digo, passar, uma vez que a apresentação é um pouco extensa, passar, digamos, de forma mais leve as coisas mais genéricas e depois abordar mais especificamente aquelas coisas que eu considero, de facto, mais importantes e que talvez seja mais importante as pessoas terem essa noção. Pronto, dizer, na verdade, que o direito do consumidor é um direito fundamental, previsto na Constituição da República Portuguesa. Portanto, as pessoas, os consumidores têm direito à informação. Uma das coisas importantes é esta informação e saber, portanto, tudo o que está relacionado com os seus próprios direitos. Vou passar aqui então. Portanto, existiram alguns diplomas legais que regulavam as vendas à distância, onde se inclui, portanto, o e-commerce, e, basicamente, portanto, em 2014, o dia é fácil de decorar, que foi o Dia dos Namorados, foi aprovado um decreto-lei, o 24 de 2014, foi aprovado, portanto, um decreto-lei que transpõe uma diretiva da União Europeia, 2011/83, que efetivamente regula e é que está em vigor, embora com algumas alterações, mas é que está em vigor atualmente, que permanece em vigor. Portanto, este decreto-lei aplica-se então aos contratos celebrados à distância e aos contratos celebrados fora do estabelecimento comercial. Portanto, ou seja, quer às vendas feitas online, os contratos celebrados online, quer também às situações em que é feito esse contrato é celebrado fora do estabelecimento, nomeadamente o porta a porta e outras situações que já iremos falar. O objetivo deste diploma será a transparência das práticas comerciais e também a salvaguarda dos interesses legítimos dos consumidores. Eu aqui não vou abordar, portanto, este decreto-lei não se aplica a várias situações, serviços financeiros, os contratos celebrados com os operadores de telecomunicações, os contratos relativos a imóveis, incluindo o arrendamento, os contratos de jogo fortuna ao azar, incluindo lotarias, bingos e atividades de jogo em casinos e apostas, etc. Portanto, estas situações não são abrangidas por este decreto-lei. Contrato celebrado à distância, de forma simples, é um contrato celebrado entre um consumidor e o fornecedor de bens ou o prestador de serviços, sem presença física simultânea de ambos. Portanto, basicamente,
estamos a falar. Aqui é a mesma coisa, e contrato celebrado fora do estabelecimento comercial, portanto, neste caso é celebrado na presença física simultânea, quer do fornecedor de bens ou prestador de serviços, quer do consumidor. No caso, apenas a questão é que em local que não seja o estabelecimento comercial daquele. Artigo 4º deste decreto-lei, é o mais importante de todos, informação pré-contratual. Portanto, qualquer pessoa que tenha, que já tenha ou queira criar uma loja online, um espaço virtual, tem que ter presente este artigo 4º e todos estes pontos. E a primeira palavra é muito importante, que é a palavra antes. Portanto, esta informação tem que ser prestada ao consumidor antes de o mesmo se vincular nesse mesmo contrato. Isto é, não é possível dizer, mas eu depois enviei tudo para casa e juntamente com o produto ia lá a informação toda, tudo explicadinho. Não, essa informação, e compete, neste caso, ao próprio vendedor, demonstrar, fazer prova de que ele deu essa informação, prestou essa informação, portanto, ao consumidor. Repito, então, o ponto, neste caso, o ponto 1 do artigo 4º, antes de o consumidor se vincular a um contrato celebrado à distância ou fora do estabelecimento comercial, o fornecedor de bens ou prestador de serviços deve facultar-lhe, em tempo útil e de forma clara e compreensível, as seguintes informações. Pronto, eu depois não vou detalhar depois todas, há aqui uma outra mais importante, portanto, aqui a identidade, portanto, de quem vende o bem ou de quem presta esse serviço, incluindo o nome, a firma ou denominação social, o endereço físico, um contacto, endereço eletrónico, portanto, no fundo, informações que permitam ao consumidor comunicar com esse operador económico de uma forma rápida e eficaz. Pronto, aqui, quando aplicável, o endereço físico ou a entidade do profissional que atua por conta ou em nome de outrem. O endereço físico, a mesma coisa. As características essenciais do bem ou serviço, portanto, também é importante que, se estamos a falar de um carro, a venda de um automóvel, saber se aquilo é um carro que nós conduzimos na rua, nas estradas, ou se é um carro, se é um brinquedo. E o desenho de um carro, muitas vezes, portanto, é importante que não haja qualquer dúvida do que é que está a ser vendido. O preço total do bem ou serviço, aqui o preço é muito importante, esta linha é porque tem que incluir todas as taxas e impostos, encargos, portanto, etc. Portanto, todos os encargos que estejam relacionados. Não é dizer que custa 10 euros e no fim a pessoa pagou 30. O modo de cálculo do preço, também, quaisquer encargos suplementares, transporte, entrega ou postais e quaisquer outros custos, quando a natureza do bem ou serviço não permite o cálculo em mente anterior à celebração do contrato. Pronto, aqui a indicação, como no fundo é complementar, se forem devidos outros encargos, também têm que ser aqui referidos. Portanto, antes do consumidor se vincular. O preço total, aqui estamos a falar já quando há situação de prestação de serviços, por período de faturação, aqui é a mesma coisa, portanto eu vou passar. Modalidades de pagamento, de entrega, de execução, a data limite em que o profissional se compromete a entregar o bem ou a prestar o serviço. A linha L, esta para mim de todas é a mais importante e eu vou então explicar aqui um pouco melhor esta linha. Quando seja o caso, e na maior parte das vezes é o caso, aplica-se a existência do chamado direito de livre resolução do contrato, o respectivo prazo e o procedimento para o exercício desse direito, nos termos dos artigos 10 e 11, com a entrega do formulário de livre resolução constante aqui na parte B do anexo, o presente decreto-lei. O que é o direito de livre resolução do contrato? Só para distinguir. Ao contrário de uma compra feita no estabelecimento físico, em que muitas vezes as pessoas veem no talão, diz aqui que eu posso devolver. Então as pessoas assumem, muitos consumidores assumem que aquilo é a regra, ou até diria mais que é a lei. Não, eu posso devolver, eu não gostei. Que a política de devolução é igual para todos os estabelecimentos. Que é igual para todos. Neste caso, o que a lei diz que não se aplica às lojas físicas. Eu, quando digo não se aplica a obrigatoriedade. Não significa que, e muitas lojas até para não perder o cliente, se o senhor, olha, o senhor não gostou, ou porque chegou a casa e houve um amigo no seu aniversário, ofereceu-lhe até um objeto, um telemóvel igual àquele que o senhor sempre desejou,
e que a pessoa não sabia que o senhor ia adquirir, portanto, e as lojas permitem, desde lá em determinadas condições, não tenha sido utilizado, não esteja arriscado, etc., permitem essa devolução. Mas não é a lei. Portanto, neste caso, nas vendas à distância, portanto, a lei estipula mesmo, prevê o chamado direito de livre resolução do contrato. Isto é, num prazo, no caso já vamos ver a seguir, mas são 14 dias, durante esse prazo o senhor é livre, o consumidor é livre de, e isto é muito importante, sem necessidade de apresentar qualquer justificação. Mas porquê que o senhor não quer? Porquê que o senhor quer devolver? O senhor não tem que dar justificação nenhuma. É simplesmente, desde cumpridos aqueles requisitos, portanto, não utilizou, não está arriscado, não está partido, portanto, o senhor poderá devolver, seja por que razão for. Portanto, a lei permite, volto a dizer, nos contratos à distância. Numa loja física, no estabelecimento físico normal, digamos tradicional, a lei não prevê isso. Pode acontecer que o operador económico, se ele no talão disser que o senhor dispõe de X dias, e aí o senhor pode exigir. Porquê? Porque é ele próprio que está lá. E faz parte da política de devolução da própria empresa ou identidade. Alguns permitem troca e há outros que permitem, inclusive, a própria devolução. Não, sim, o senhor devolve-me e eu dou-lhe o dinheiro, devolvo-lhe o dinheiro. No entanto, volto a dizer, para se entrar aqui no e-commerce, nas vendas à distância, no online, está mesmo na lei. Portanto, o senhor diz, eu não tenho que dar justificação, desde que cumpra os requisitos e que o faça dentro daquele prazo, que manifeste a minha intenção de devolver, eu vou devolver, ponto final, parágrafo, não há mais questões. Quando seja o caso, aqui no caso, portanto, em que se aplica o direito de livre resolução do contrato, o operador económico, este também é um ponto importante para os operadores económicos, deve indicar, ou pode indicar, peço desculpa melhor dizendo, pode indicar que o consumidor suporta os custos de devolução dos bens, no caso de exercer o direito de livre resolução e o montante desses custos. Portanto, ou seja, se o consumidor disser, e vamos dizer que a maioria coloca isso, diz, atenção, que se o senhor quiser exercer o direito de livre resolução, o custo da devolução dos bens, que é diferente do chamado custo de envio, quando o senhor comprou, o senhor pagou a taxa, imagine, 5 euros, para receber uns ténis. Os chamados portes. Os portes, isso mesmo. Portanto, uma coisa são o custo de envio, que a pessoa, o consumidor, inicialmente pagou, portanto, para receber o bem que quis comprar, que desejou comprar. Outra coisa é, sim senhor, eu afinal olhei para a caixa, eu até tenho outros ténis idênticos, acho que até me arrependi, fui um pouco precipitado, eu quero devolver. O normal, a regra é que esse custo de devolução, tanto ao abrigo do exercício do direito de livre resolução, seja suportado pelo consumidor. Mas só o é se o operador económico o disser expressamente. Se estiver devidamente isso mesmo, indicado, é dizer que em caso de exercício do direito de resolução do contrato, livre resolução, portanto, o custo da devolução, e só este, compete ao próprio consumidor. O que significa, ao contrário, que os custos, quer da compra do bem, quer dos tais portes, o operador vai ter que devolver à pessoa os portes. Portanto, a não ser que já lá chegamos a seguir, que seja que o senhor tenha pedido um tipo de entrega, digamos, diferente da normal. Mais cara, porque até face anos hoje, até queria que entregassem hoje o bem. Portanto, e aí já não se pode, digamos, imputar ou obrigar o operador económico a pagar esse custo. Mas se for o custo normal, a entrega normal, vamos dizer a mais básica, sim, normal, portanto, o operador económico, nesse caso do direito de livre resolução do contrato, terá que devolver à pessoa, portanto, o pagamento total que a pessoa fez, exatamente, quer com a compra do bem, quer com os chamados portes de envio. Aqui também, no caso da prestação de serviços, também deve estar é uma das obrigações que também deve constar, portanto, se o consumidor, sempre que o consumidor exerça o chamado direito de livre resolução, se a senhora já não quer continuar com este serviço, também se aplica aos 14 dias, a mesma coisa, portanto, o senhor diz, eu contratei um serviço, mas neste momento não desejo pagar. Deve constar essa obrigação de que a pessoa, que também faz sentido, se o senhor, portanto, o tal prestador de serviços já prestou alguns serviços, que esses serviços tenham que ser pagos, obviamente. Dali para a frente não continua mais, termina, cessa a relação contratual, mas naturalmente essa faz sentido que seja pago. O senhor já prestou lá alguns serviços em casa, que esses serviços sejam pagos. No entanto, volto a dizer, também tem que estar previsto a existência e o prazo de garantia de conformidade dos bens.
quando seja aplicável o regime jurídico da venda de bens de consumo. Pronto, aqui no fundo é a chamada, para todos perceberem, a chamada lei das garantias, portanto, que se aplica quer aos bens móveis, quer aos imóveis. No caso dos bens móveis são 2 anos, e aqui já agora um parênteses, porque também há as vendas online de automóveis, por exemplo, e é comum a pessoa dizer, mas eu vi que a pessoa diz que se eu quiser e eu abdicar dessa garantia, até nos usados, por exemplo, ele faz-me um desconto, o operador económico faz-me um desconto. O que eu diria era, isso é absolutamente ilegal, portanto, ou seja, qualquer pessoa que faz a venda, efetua uma venda de um bem, tem que dar garantia do mesmo. No caso dos bens móveis novos, a garantia é de 2 anos. No caso de bens móveis usados, a garantia, a regra serão 2 anos, mas a lei prevê e permite que seja reduzido esse prazo para até um mínimo de 12 meses. Isto é, e normalmente os comerciantes fazem isso, dizem garantia 12 meses. Uma vez que é, por exemplo, um caso do automóvel, que é um bem que muita gente, uma grande parte das pessoas tem, ou já comprou, já adquiriu. Portanto, o prazo para um bem usado poderá ser reduzido, até a lei fala por acordo entre as partes. Na verdade, se a pessoa não quiser, não vai comprar, não vai adquirir esse bem, mas pode ser reduzido até 12 meses. O dizer que, não, eu consumidor, operador económico, não é consumidor, peço desculpa, eu, operador económico, dizer, não, este senhor não tem direito à garantia, porque eu escrevi que até lhe fiz um desconto no preço e ele abdicava disso. Portanto, isso é totalmente ilegal. Essas cláusulas, mesmo que conste no contrato que o consumidor assinou, são consideradas, nos termos desta Lei das Garantias, o Decreto-Lei 67/2003, são consideradas nulas, portanto, não vale nada, estar lá escrito ou não estar é a mesma coisa. Sim. E se o consumidor quiser, vai para o tribunal e com toda a certeza que vence essa ação em tribunal, e, portanto, só para dizer isto. Já agora, permite também esse esclarecimento, se alguém nos estiver a ver, que trabalhe no mundo dos automóveis, na venda dos automóveis, e que me diga assim, então, mas como é que eu posso vender a um preço tão barato um carro e dar garantia de um carro que até vale esse dinheiro? Pronto, é importante perceber que a própria lei, aqui eu até escrevi o que a lei diz, a existência e o prazo da garantia de conformidade dos bens. O que é que significa? Conformidade dos bens, basicamente é o bem, só há o exercício da garantia, portanto, ou seja, eu, consumidor, só posso exercer a garantia se demonstrar que determinada situação está diferente do que estava no momento da venda. Isto é, por outras palavras, se eu, quando celebro um contrato e houver um anexo a dizer, atenção, que este carro custa, imagino, 500 euros, é um carro já muito velhinho, e ele tem, por exemplo, olha, tem os injetores avariados. Exatamente, qualquer coisa avariado, o ar-condicionado não trabalha, e eu até tenho um amigo que trabalha em ar-condicionado, que me pode até reparar aquilo mais barato. Portanto, aí, havendo esse anexo... Deixa de estar contemplado na parte da garantia. Precisamente, porquê? Porque, exatamente, a garantia à partida abrange tudo, mas a garantia é exatamente isto, é verificar da conformidade do bem à data em que foi vendido e ao estado em que foi vendido. Ora, se eu já disser, até se o quarto já está avariado, o senhor não pode, quer dizer, poder pode, mas não vai ganhar, se o senhor for para o tribunal, o senhor Ricardo diz que não me quer dar garantia aqui do ar-condicionado, e a lei diz que ele tem que me dar. Não, porque há um anexo. Porque há um anexo, já previamente estabelecido. No momento do contrato, junto ao contrato, a informar que aqueles bens, qual era o estado, no caso até que estava deteriorado, estava estragado, e, portanto, daí, tanto é a solução. Ou então, se não querem ter problemas, se calhar o melhor é vender um carro um pouco, não tão antigo, ou não com tantos quilómetros, e para evitar ter esse tipo de problemas. Mas, de facto, isto também é uma das informações que é obrigatória, a existência e o prazo da garantia dos bens. A existência e condições de assistência pós-venda, no caso também dos bens que são vendidos. Esta é muito importante, é recente, ou relativamente recente, uma das alterações, a possibilidade de acesso a um mecanismo extrajudicial de reclamação e recurso, a que o profissional esteja vinculado e o modo de acesso a esse mesmo mecanismo, quando for o caso. Isto é, hoje em dia, o regime a resolução alternativa de litígios, portanto, a ideia do legislador é afastar dos tribunais judiciais, digamos, com uma carga mais pesada, mais demorada, mais cara também, para o próprio consumidor, é obrigar as pessoas, entre aspas, a utilizarem estes mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos, neste caso, conflitos de consumo. E, portanto, também passou a ser obrigatório haver essa informação na própria loja virtual,
no site, a dizer exatamente se a pessoa, por exemplo, for aderente, continuando nos carros, do centro de arbitragem para o setor automóvel, ele diz, eu sou aderente, a minha oficina, o meu stand, portanto é obrigatório, não é facultativo, que esse operador económico coloque essa informação no site, a dizer que ele próprio é aderente desse centro de arbitragem. Pronto, eu fiz aqui uma pequena nota a dizer exatamente o que estávamos a falar agora. A Resolução Alternativa de Litígios de Consumo, vulgarmente designada RAL, abrange a mediação, a conciliação e a arbitragem. Encontra-se consagrado na Lei 144 de 2015. Pronto, basicamente são as três situações, a mediação, a conciliação e a arbitragem, que já se recorre, no caso da arbitragem, a um juiz-árbitro, mas pronto, são esta informação, voltando atrás, portanto, tem que estar também disponibilizada no site, na loja virtual, que o operador económico decidiu criar. Pronto, agora aqui isto tem a ver com, eu vou passar, então, as tais informações relativas ao direito de livre resolução, considerando-se, diz aqui, que o fornecedor de bens ou prestador de serviços cumpriu o dever de informação quanto a esse elemento, a dizer que, de facto, que o consumidor foi informado de que pode resolver o contrato livremente, se tiver entregado essas instruções ao consumidor corretamente preenchidas. Em caso de incumprimento deste dever de informação, portanto, a livre resolução do contrato, o consumidor fica desobrigado desses custos ou encargos. Ou seja, se nada foi dito, que até me competia a mim, enquanto consumidor, pagar os custos da devolução, eu fico desobrigado. Portanto, terá que ser a própria pessoa, o operador económico, a suportar esses custos. Por último, aqui incumbe ao fornecedor, também já tinha dito, a prova do cumprimento dos deveres de informação. Portanto, é ele que tem que demonstrar, fazer prova perante as autoridades, no caso, por exemplo, da ASAI, de que ele, de facto, informou, transmitiu essa informação ao consumidor, ao cliente, digamos assim. Pronto, aqui, isto só para um resumo dos dois pontos importantes. Sr. Inspetor, Força. deixe-me só dar-lhe aqui uma questão que me foi posta. A identificação do operador económico deve ser apresentada em todas as páginas ou basta nos termos e condições? Basta nos termos e condições. Portanto, a lei não diz, no caso, quando a lei, em termos de forma assim genéricas, tudo o que a lei não proíba, portanto, à partida é permitido, não é? Portanto, a lei não diz especificamente que tem que ser na primeira página, eu penso que a maior parte dos sites até o faz, nos termos e condições a dizer a identificação da empresa, quem é a pessoa que está a explorar aquela loja virtual. Os termos e condições são, de facto, o contrato de acesso ao site, sim, não é? Eu quando digo termos e condições, agora sei que já li em muitos sites, uns têm, por exemplo, nas FAQs, nas perguntas frequentes, e aparece, por exemplo, a política, o direito da livre resolução do contrato. Portanto, pode estar em qualquer sítio? Sim, tem que estar perfeitamente identificado, Okay. Não é? Nem que seja um subponto, mas não pode estar no meio de um texto, tipo, Exatamente. estou a ler um jornal e lá no meio dizia lá o meu nome, o senhor não se apercebeu. Sim, não, okay. tem que estar, nem que seja a identidade, ou o nome da empresa, ou o explorador da atividade, tem que estar perfeitamente identificado, de forma, no fundo, porque a lei, há bocado eu falei... visibilidade. Exatamente, que era o que a lei dizia. Portanto, se disser, eu escrevi, mas eu não... Quer dizer, no meio escrevi 50 linhas seguidas e lá no meio estava lá a dizer, olha, já agora aproveito para dizer que é o Ricardo Silva que explora. Naturalmente que eu, na minha opinião, viola a lei, porque não está de forma clara, não está destacado, como a lei diz, que seja visível e que não deixe dúvidas nenhumas. Portanto, qualquer consumidor, e a lei fala sempre, segue sempre a questão do chamado homem médio, portanto, efetivamente a pessoa facilmente percebe, portanto, ninguém tem dúvidas ou dificuldade em perceber, em identificar quem é a entidade que explora, portanto, essa loja virtual. Pronto, aqui estava a dizer então que esta questão do formulário para o exercício do direito de livre resolução, e depois também tem que informar o consumidor de que, em caso de arrependimento, os custos da devolução dos bens correm por sua conta. Portanto, são dois elementos importantes, que eu também há pouco já falei. Portanto, o arrependimento, porque a lei até foi a tradução da diretiva, o direito à livre resolução do contrato, na verdade, é uma espécie de direito ao arrependimento. Portanto, olha, o arrependimento, eu não devia ter comprado, gastei o dinheiro, mas pronto, e então vou devolver, portanto, daí também na diretiva, quando foi feita a tradução, portanto, daí também se chamar e ser utilizado em Portugal, muitas vezes o chamado direito ao arrependimento. Como disse há bocadinho, pronto, há esta questão, desde que seja informado de que os custos de devolução correm por conta do consumidor, é assim que funciona. Se nada disser,
poderá ser, portanto, o operador económico, aliás, poderá não, o consumidor fica desobrigado também desse custo de devolução. Pronto, aqui, num contrato de encomenda, só implicar uma obrigação de pagamento, sempre que esse contrato implicar uma obrigação de pagamento, imediatamente antes de o consumidor concluir a encomenda, tem que estar estas informações. Portanto, não é possível. A pessoa, sim senhora, quer pagar, confirma, pagou. E a seguir ele diz, olha, mas eu não percebi que isto já era definitivo, que eu ao clicar aqui iam, no fundo, afetar a minha conta, o meu cartão de crédito, iam buscar esse dinheiro, retirar esse dinheiro. Portanto, eu pensei ainda, não percebi que era, no fundo, definitivo, que a partir do momento em que clicar está, de facto, a celebrar o contrato e com as consequências, neste caso, do pagamento, no fundo. Portanto, e então, imediatamente antes do consumidor concluir a encomenda, tem que estar de forma clara, mais uma vez a lei fala, o prestador de serviço ou o fornecedor de bens deve dar ao consumidor de forma clara e bem visível, portanto, as informações pré-contratuais previstas nas várias alíneas que já referimos, número 1. Pronto, aqui, quando a conclusão da encomenda implicar a ativação de um botão ou função semelhante, tem que ser identificado com encomenda com a obrigação de pagar. Mais uma vez, de forma inequívoca, o consumidor sabe que a partir daquele momento está, no fundo, a responsabilizar, portanto, está a assumir essa obrigação, portanto, esse contrato, seja de uma compra de um bem ou de uma prestação de serviços. Portanto, o clicar nesse botão vai implicar uma obrigação de pagamento ao profissional, portanto, ao operador económico. Ora, deixa-me... Ok. Pronto, aqui é uma questão também de... se for uma situação em que o contrato seja celebrado através de uma comunicação à distância com um espaço ou tempo limitados para divulgar informação, ainda assim mantêm-se todos os deveres de informação ao consumidor das várias alíneas. Esta questão também é importante. Muitas vezes, até as próprias lojas online, depois há situações que a pessoa tem dúvidas e contacta a loja online. E muitas vezes é feito depois, é prestada informação via telefone. Pronto. E aqui, seja nesse caso, seja no caso direto em que a empresa atua mesmo, trabalha através de contactos telefónicos, também diz aqui, portanto, a lei também obriga, nos contratos celebrados à distância, que... o objetivo comercial daquela chamada deve ser explicitamente comunicado no início de qualquer contacto. Portanto, eu não posso estar, no fundo, a dizer uma coisa e sem dizer porque é que eu estou a ligar à pessoa. Portanto, eu estou a ligar porque eu represento uma marca de, sei lá, de um colchão, por exemplo, e, portanto, eu estou ali no sentido de promover, e se o senhor aceita, sim, senhor, podemos falar sobre isso, ou o senhor diz, não, muito obrigado, não estou interessado, mas tem que ficar claro, explícito, a lei diz mesmo explícito, portanto, não pode haver nenhuma situação em que o consumidor diga, olha, eu nunca me apercebi, só no fim é que eu percebi o que é que eu estava, no fundo, o que é que estávamos a falar. Começou-me a falar, um exame de saúde, que é importante para o senhor e tal, saber como é que o senhor se sente, e na verdade viemos a perceber que aquilo não tinha nada a ver com o exame nenhum de saúde, tinha a ver com, na verdade, com um objetivo comercial, com a venda de um bem, no caso de um colchão, seja outra situação qualquer. Portanto, isso é obrigatório. Quando o contrato for celebrado por telefone, o consumidor só fica vinculado depois de assinar a oferta ou enviar o seu consentimento escrito, exceto nos casos em que o primeiro contacto telefónico seja efetuado pelo próprio consumidor. Isto é muito importante também. Porque eu fui contratado pela empresa X. Nesse caso, por mais que eles possam até dizer, não, o senhor já se vinculou. Não, senhor. Enquanto o senhor não assinou ou não enviou o consentimento escrito, o assinar vai a uma loja nossa e assina. O enviar o consentimento escrito o senhor manda-nos um mail a dar o seu consentimento, mas o senhor tem que haver uma ação da parte do consumidor, que não se limita só o senhor ao telefone até disse que estava interessado, sim senhor, até me parece bem, gosto desse produto ou desse serviço. Pronto. Exceto, diz a lei, nos casos em que o primeiro contacto telefónico for efetuado pelo próprio consumidor. Foi o senhor que ligou, olha, eu tenho interesse nisso. No entanto, a gravação que se mantém como prova, essa gravação também vai servir para provar que se o senhor de facto quis, o facto de ter ligado não quer dizer que o senhor depois no fim que tivesse concretizado a intenção de celebrar. Tem sempre dizer que sim ou que não. Precisamente, mas essa gravação vai servir e eles têm que guardar, são dados que se mantêm, que são guardados e, portanto, vai servir de prova. Mas, no entanto, aqui a regra, vamos dizer assim, sempre que o contrato seja celebrado por telefone, o consumidor só fica vinculado depois de aceitar, neste caso, de assinar a oferta ou enviar o seu consentimento escrito.
Pronto, aqui mais uma vez, se isto não for respeitado, o consumidor não fica vinculado. Sim, senhor. Pronto, ele diz que agora já mandaram até uma fatura, então, mas eu nem aceitei nada. Eles ligaram, portanto, não fui eu que lhes liguei, e agora já comecei a receber faturas só porque eu falei com eles um quarto de hora, agora parece. O senhor não se preocupe, não está vinculado. E eles, se for para tribunal, obviamente eles vão perder, porque a lei é muito clara e não deixa quaisquer dúvidas a esse respeito. Pronto. Aqui, o fornecedor de bens ou prestador de serviços, portanto, aqui deve confirmar a celebração do contrato em suporte duradouro no prazo de 5 dias contados dessa celebração. Isto é, o operador económico deve enviar, normalmente por e-mail, a dizer, olha, está aqui o contrato, está esta situação, portanto, com as condições que nós falámos, que o senhor também, digamos, que aceitou ou que aceitará, portanto, e no fundo essa celebração do contrato tem que depois haver uma prova, uma evidência, e é remetida pelo próprio operador económico ao consumidor, num prazo, neste caso, de 5 dias contados da celebração do contrato. Pronto, a confirmação do contrato realiza-se com a entrega ao consumidor dessa tal informação em suporte duradouro. Nos sítios na internet dedicados ao comércio eletrónico é obrigatória a indicação de forma clara e legível, mais uma vez, o mais tardar no início do processo de encomenda, da eventual existência de restrições geográficas ou outras à entrega e aos meios de pagamento aceitos. Portanto, a pessoa celebrou o contrato, se não for aceito, ou porque não enviamos para as regiões autónomas, ou porque não aceitamos pagamentos por, sei lá, PayPal, por exemplo, exatamente, nem todos os sites aceitam, portanto, e aí, efetivamente, portanto, tem que haver essa informação, sob pena da pessoa, naturalmente, ter o direito, olhando para a lei, a anular, olha, ok, não me informaram nada, eu fiz com uma expectativa de vir a receber, eu vivo no Funchal, agora dizem que não fazem entregas para o Funchal, mas nada foi referido, naturalmente eu quero o meu dinheiro de volta, do bem e, do bem e do custo dos portos, aqui no caso não há portos, porque não chegou a ser entregue. O tal direito ao arrependimento, ali está será o direito ao arrependimento. Portanto, 14 dias, no mínimo, isto é, há lojas, nós verificamos em sites, quando a ASAI fiscaliza, o senhor tem 30 dias, não tem mal nenhum. Portanto, a lei, como diz 14, se o senhor der 30, melhor ainda. Naturalmente que fica vinculado nesse contrato com essa pessoa aos 30 que deu, não é? Óbvio. Portanto, se quer dar mais, ótimo, a lei, o legislador até agradece, porque aqui a intenção é proteger o consumidor, obviamente. Portanto, este direito de livre resolução é uma proteção, de facto, ao consumidor e, portanto, e daí os 14 dias, no mínimo, portanto, é o prazo que tem que ser, pelo menos este, tem que ser dado. Como eu disse há pouco, sem necessidade de indicar qualquer motivo e sem incorrer em quaisquer encargos, para além dos custos que o fornecedor suportou, com encargos adicionais de entrega por pedido do consumidor e custos de devolução, se tiver sido previamente informado disso. Mais uma vez, ou só para repetir e para ficar claro, eu exerci o direito de resolução, devolvi um bem que eu comprei um relógio, entendi devolver. Eu tenho que receber o dinheiro que eu paguei pelo relógio, mais o dinheiro que eu paguei pelos portes. No caso de eu ter pedido uma forma de entrega especial, se quiser a gente, em vez de ser 5 euros, paga 20, mas nós vamos à sua casa em 2 horas. Se o senhor vive na região de Lisboa, em 2 horas nós entregamos. Aí, nesse caso, se eu exercer o direito de livre resolução, se eu me arrepender, já não vou receber os 20 euros da entrega, porque eu pedi um tipo de entrega mais caro e, portanto, não... Só pagaria os 5 que significaria que são da entrega básica. Pronto, exatamente, precisamente. O modelo mais básico de entrega. Exatamente, portanto, não faria sentido. Imagino que eu até juntava-me aqui com vários amigos, eu não gosto daquele comerciante, arranjo aqui 100 amigos, vamos todos encomendar, pedir a encomenda mais cara, custa, imagino, 50 euros e vamos devolver todos. A lei dizia, sim senhora, pode devolver, e ele gastava ali sem ter culpa nenhuma, vendia 1000 relógios e perdia não sei quantos 1000 euros ali em poucas horas e até uma coisa, pronto, e a lei realmente aí é clara, ele não tem que devolver esse dinheiro. Quanto aos custos de devolução, foi o que eu disse há pouco também, se tiver sido previamente informado disso. Se nas informações que constam, pré-contratuais, atenção que em caso de devolução, no caso através do arrependimento, usando essa figura, nos 14 dias, portanto, o custo da devolução incumbe ao consumidor. Se houver essa informação, portanto, de facto, o consumidor terá que suportar, se quiser devolver, paga ele o custo da devolução desse bem. Pronto. Se o fornecedor de bens, vamos imaginar o caso em que alguém está-nos a ver, tem uma empresa, mas eu por acaso não falei nisso.
Esqueci-me e não falei nisso. Diz aqui então, o prazo para o exercício do direito de livre resolução é de 12 meses, 1 ano, a contar da data do termo do prazo inicial a que se refere o número anterior. Portanto, aqui por acaso não é o número anterior, foi um esquema, mas pronto, de facto se a pessoa nada disser sobre isso, olha, não falem que a pessoa tem, mas a lei diz que eu tenho direito, mas por acaso esta loja virtual não fala nisso. Então eu tenho 12 meses, portanto, supostamente a contar da data da entrega do bem ou da celebração do contrato, portanto, eu tenho 12 meses, tenho 1 ano para dizer, olha, portanto, nas condições como aquilo veio, não está mexido, não está arriscado, não está estragado, eu posso devolver. Tenho 12 meses para o fazer, caso nada tenha sido dito. O consumidor pode exercer o seu direito de livre resolução, isto também é muito importante, de que forma é que eu posso, então, arrepender-me e demonstrar que estou arrependido e que quero, no fundo, devolver aquela encomenda, aquela compra que eu fiz. Pode preencher o modelo que consta também neste decreto-lei ou através de qualquer outra declaração inequívoca de resolução do contrato. Isto é uma coisa muito importante, porque também temos situações em que o operador económico vinha dizer, não, mas este senhor está aqui ao meu lado, o senhor não me mandou nenhum modelo preenchido. Ele não tem que o fazer. A lei diz, de facto, qualquer outra declaração inequívoca de resolução do contrato. Ele, de facto, enviou-me um e-mail e disse, Ricardo, olha, eu, por acaso, aqui a minha sobrinha até me ofereceu nos anos, eu sabia que eu andava atrás daquele relógio, eu comprei, para mim, foi a prenda a mim próprio, e ela então não é que me ofereceu um relógio igual, portanto, e eu quero devolver. Basta que não haja qualquer dúvida do que é que o senhor está a dizer, que pretende, de facto, devolver aquele bem que comprou, para isso ser legalmente aceito. Portanto, o senhor não tem, pode fazê-lo, sim, mas não é obrigado a enviar o tal modelo preenchido. Coisa diferente é o operador económico disponibilizar esse modelo, dar a informação desse tal modelo, desse mesmo modelo. Para efeitos do presente decreto-lei, considera-se inequívoca, o que é inequívoca? A declaração em que o consumidor comunica, por palavras suas, a decisão de resolver o contrato, designadamente por carta, por contacto telefónico, pela devolução do bem ou por outro meio suscetível de prova nos termos gerais. Claro que eu aqui diria que, se calhar, evitar o contacto telefónico, também pode fazê-lo, mas hoje em dia, como imaginam, será muito mais, em termos de prova, muito mais seguro, eu tenho um e-mail que envio ao senhor. Sim, portanto, é mais complicado para provar uma chamada telefónica. Eu provei que liga para si, mas tínhamos que ir às tais gravações. Exatamente. E pronto, eu acho que é muito mais simples e penso que a maioria das pessoas utilizam, de facto, o correio eletrónico e, portanto, enviar um mail a dizer, olha, eu pretendo devolver, diga-me para onde é que envio o bem. Normalmente o próprio site também já diz, olha, que se quer devolver é para o armazém X, porque há muitas empresas que até funcionam na própria casa da pessoa e depois trabalham com um centro de expedição, portanto é para aí que deve devolver o bem, mas pronto, isso depois depende de cada loja virtual. Pronto, aqui é no caso da resolução por via eletrónica, o prestador de serviços acusa no prazo de 24 horas ao consumidor a recepção da declaração de resolução. Portanto, a partir do momento em que a pessoa que comunica a sua intenção de resolver o contrato, com base neste chamado direito ao arrependimento, o operador económico deve acusar, tem 24 horas para dizer, senhor, eu recebi o seu mail, o senhor deseja, portanto, confirmo, recebi que o senhor deseja, de facto, proceder à devolução. Incumbe ao consumidor, aqui ao contrário, na parte das informações é o operador económico que tem que provar, aqui incumbe ao consumidor a prova de que exerceu o direito de livre resolução. Daí que eu, diga, quer no caso da comunicação, preferencialmente por escrito, um mail, uma carta registada, que é no caso do envio, depois ter a prova, portanto, se enviar por correio, também com um registro, pelo menos para ter uma prova em como enviou, não é? Senão também perceberá que também é complicado, mas eu enviei, está bem, mas não houver prova nenhuma, até pode ser realmente também mentira, e o operador económico também obviamente também não pode ser, digamos, culpado disso, não é? Da pessoa não ter feito essa prova. São nulas as cláusulas que imponham, cláusulas contratuais, que imponham ao consumidor uma penalização pelo exercício de livre resolução ou estabeleçam renúncia ao mesmo. O mesmo disse há pouco para a garantia, mas eu até lhe faço um desconto e o senhor diz que não quer garantia nenhuma. Isso é nulo, até pode lá estar escrito, mas isso vale 0. E aqui é a mesma coisa, então se o senhor disser, não, eu até abdico destes 14 dias e, portanto, abdico desse direito, mesmo que lá esteja escrito, vale 0. Portanto, certo, e agora eu queria comprar, mas a loja diz, temos um contrato tipo,
Não podemos alterar, se o senhor quiser, ou assina assim ou não assina. Senhor, mas diz aqui que eu abdico, não se preocupe, no fundo é o que eu posso dizer. Pode assinar à mesma, pode assinar, mantém-se. a cláusula é nula, aquele vale zero. Pronto, isto se ele estiver mesmo interessado no bem, claro que um conselho mais de fora, de alguém de fora, é ligar para a ASAI e fazer queixa. Exatamente, fazer uma queixa e dizer que realmente, porque aquilo é absolutamente ilegal e que eles estão, no fundo, a impor aquilo às pessoas, tanto que quando ligou, mas não dá para alterar, não, isto é assim, ou o senhor ou assina assim ou não assina. Pronto, de qualquer maneira, volto a dizer, se caso já tenha assinado, de facto, não vai ter problemas por causa disso, porque a lei é muito clara, portanto, é nula. Aquela cláusula contratual vale zero. Pronto, voltando aqui, depois, as obrigações quanto à questão da obrigação do operador económico. Muito bem, o senhor fez, sim senhor, o que é devolver, quero exercer o direito de livre resolução do contrato, portanto, como disse, no mínimo, portanto, serão os 14 dias que a pessoa tem para depois para poder comunicar e devolver portanto, o bem, ou cancelar, no fundo, a continuação da prestação de serviço. Há um prazo depois para o reembolso, um prazo para proceder que o fornecedor do bem ou prestador de serviço, portanto, o operador económico, tem um prazo para proceder a esse reembolso e, caso não o faça, existe um outro prazo, de 15 dias úteis, para pagar em dobro o valor que a pessoa tinha a receber. Mas vamos por partes. Portanto, 14 dias, a contar da data em que for informado da decisão da resolução do contrato. Portanto, o fornecedor de bens ou prestador de serviços deve reembolsar o consumidor de todos os pagamentos recebidos, incluindo os custos de entrega do bem. Portanto, vou voltar atrás, tem 14 dias o consumidor para dizer, olha, eu não quero, eu quero devolver. O operador económico também tem 14 dias para dizer, sim senhor, eu vou-lhe para reembolsar. 14 dias, incluindo, portanto, os custos de entrega. Portanto, estamos a falar dos custos iniciais quando a pessoa recebeu o bem que comprou. O reembolso do pagamento deve ser feito através do mesmo meio de pagamento que tiver sido utilizado pelo consumidor na transação inicial, salvo acordo expresso em contrário, e desde que o consumidor não incorra em quaisquer custos como consequência do reembolso. Porque às vezes já temos reclamações na ASAI, mas eu quero receber, queria assim, ou queria assado, ou queria dinheiro. Não, o senhor pagou através de uma transferência de um bancário, nós temos... Por lei, temos essa, até está estipulado, a transferência é feita, até em termos contabilísticos, pelo mesmo meio, ou a devolução para o cartão de crédito, do dinheiro, reposição no cartão, portanto, e é assim que a lei obriga. Nós não podemos, nós, autoridades, de forma alguma se pode exigir ou obrigar, de alguma maneira, se fosse assim quase, um operador económico a fazer outro pagamento. Mas diz ali, salvo acordo em contrato. Se eles estiverem de acordo, muito bem. Pronto, se isso a nós, autoridades, isso não escandaliza, portanto, desde que haja acordo entre o operador económico e o consumidor. Agora, a regra é o reembolso é feito pelo mesmo meio de pagamento, da mesma forma que foi feito o pagamento. Depois aqui, aquilo que já falámos, o fornecedor de bem não é obrigado a reembolsar os custos adicionais de entrega quando o consumidor solicitou expressamente uma modalidade de entrega diferente e mais cara do que a modalidade comumente aceita e menos onerosa. Aqui o que falámos também, caso nos 14 dias não seja feito esse reembolso, o fornecedor de bens ou prestador de serviços é obrigado a devolver em dobro, no prazo de 15 dias úteis, os montantes pagos pelo consumidor, sem prejuízo até de direito a indemnizações, se isso depois lhe causou algum prejuízo até mais grave. Portanto, volto a dizer, o bem custou-me 50 euros, mais os 5 de entrega, 55. Se ele não me pagou naquele prazo, já passou um mês ou dois, ele neste momento já tem a obrigação de me pagar 110 euros. Neste momento. Legalmente é assim. Pronto. Se me disser assim, mas ele ao fim de não sei quando, de um mês ou e meio, lá me mandou os 55, muitas vezes as pessoas, não, eu nem vou reclamar porque eu queria era o dinheiro que paguei. Agora, por lei, se a pessoa, no fundo, também disser, não, eu até estou informado e também não estou desesperado pelos 55 euros, eu vou para a frente e vou reclamar junto às autoridades. Portanto, efetivamente, esse operador económico, nos termos da lei, terá que lhe pagar o dobro do que pagou. Pagar o dobro. Muito bem. Pronto. Depois aqui há os casos em que não é possível resolver livremente dos contratos. Por isso é que lá atrás dizia, quando seja aplicável, que eu diria que é a maior parte das situações, mas quando seja aplicável, o direito deve-se dar a informar como é que se pode exercer, os prazos, o meio para o fazer, do direito de livre resolução do contrato. Embora há casos que também são perceptíveis, percebe-se porquê, que não é possível já, não, eu não posso anular. Eu comprei, já não posso dizer, agora afinal não quero. Pronto, e aqui diz, no caso de prestação de serviços, ou quando os serviços já tenham sido integralmente prestados, sob o prévio consentimento expresso do consumidor, nos termos do artigo 15,
fornecimento de bens confeccionados de acordo com especificações do consumidor ou manifestamente personalizados. Comprei um bolo para um aniversário feito assim, com o nome da pessoa e a idade, e isto aqui. Claro que a seguir, diz, olha, afinal não gosto desse bolo, porque há aqui uma criança em casa que não gosta de ovos, queria só de chocolate, não sei o que quer dizer. É óbvio que isso não é possível devolver. Fornecimento de bens por natureza não possam ser reenviados ou sejam suscetíveis de se deteriorarem ou de ficarem rapidamente fora de prazo. Fornecimento de bens selados, não suscetíveis de devolução por motivos de proteção da saúde ou de higiene, quando abertos após a entrega, também é fácil. Depois falo aqui outros casos, eu vou passar gravações áudio ou vídeo seladas, programas informáticos selados, fornecimento de um jornal, um periódico ou uma revista, eu li ou agora afinal já não quero, prestação de serviço de reparação ou manutenção a executar no domicílio. Pronto, há aqui várias situações. Execução do contrato à distância. Muito bem, eu tenho a minha loja e há uma pessoa que me comprou um bem, uns ténis. Agora, qual é o prazo que eu tenho, o operador económico, para cumprir, para executar esse contrato? Portanto, 30 dias, a contar do dia seguinte à celebração do contrato. Depois também, aqui está também em resumo, depois a seguir passo aos artigos, caso o serviço, o bem neste caso, esteja indisponível, olha, a fábrica diz, atenção que esses ténis, o modelo que esse senhor queria, que esse cliente queria, já não está disponível, portanto já não vamos ter. Portanto, eu tenho 30 dias, a partir do momento em que eu fui informado de que esse bem estava indisponível, para informar e, ao mesmo tempo, reembolsar a pessoa desse dinheiro. Caso não o faça, esses 30 dias, mais uma vez, como há bocadinho acontecia, ao fim de 15 dias úteis, dobra esse valor. Portanto, e agora vamos aqui, à partida, salvo o acordo encontrar entre as partes, o cumprimento da encomenda deve ser feito no prazo máximo de 30 dias, a contar do dia seguinte à celebração do contrato. Em caso de incumprimento do contrato, devido à indisponibilidade do bem ou serviço encomendado, portanto, o operador económico deve informar o consumidor desse facto e reembolsá-lo dos montantes pagos no prazo máximo de 30 dias, a contar da data do conhecimento daquela indisponibilidade. Decorrido esse prazo, esses tais 30 dias, e se caso o consumidor não tenha sido reembolsado desses montantes pagos, o fornecedor fica obrigado a devolver em dobro, no prazo de 15 dias úteis, os montantes pagos pelo consumidor, sem prejuízo, mais uma vez, de eventuais direitos de indenizações e situações que possam decorrer daquele incumprimento. Depois diz aqui, o fornecedor pode, contudo, fornecer um bem ou prestar um serviço ao consumidor de qualidade e preço equivalentes, desde que essa possibilidade tenha sido prevista antes da celebração do contrato, ou no próprio contrato, e o consumidor o tenha consentido expressamente. E aquele informe escrito, o consumidor, da responsabilidade pelas despesas de devolução previstas no número seguinte. Portanto, se houve este acordo, na verdade, portanto, não há problema. Se não houver esse modelo, então aceito outro também dentro dessa gama, ou com outra cor, também, mas isso tem que estar previsto. Pronto. Aqui, identificação atualizada, isto é para os operadores económicos, tem que haver uma base atualizada de todos os comerciais, portanto, as autoridades têm que ter conhecimento, se necessário, de quem são as pessoas, de facto, que estão a trabalhar, a desenvolver aquela atividade para aquela empresa virtual. Esses dados devem ser sempre facultados à Direção-Geral das Atividades Económicas, à Autoridade da Concorrência e à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, à ASAI, e outra coisa importante e obrigatória é a identificação desses comerciais perante o consumidor. A pessoa, ao ligar, deve dizer quem é, de onde é que está a ligar. Olha, eu sou comerciante, delegado comercial da empresa X. Portanto, estou ligado do local X. Pronto. Isso também é obrigatório, não é? Estou a falar e a pessoa quer reclamar, até me disseram isto, que eu tinha... Mas quem é que lhe disse? Olha, nem disse o nome, nem disse de onde era, nem percebi qual era a empresa. Portanto, tudo isso é obrigatório. Fornecimento de bens não solicitados. É proibida a cobrança de qualquer tipo de pagamento relativo a fornecimento não solicitado de bens, pois aqui até acrescento outras coisas, água, gás, eletricidade, aquecimento urbano ou conteúdos digitais, ou a prestação de serviços não solicitada pelo consumidor, exceto no caso de bens ou serviços de substituição fornecidos em conformidade com o artigo que falámos há bocadinho. Portanto, se a pessoa não solicitou esses bens, portanto, é proibido que sejam cobrados. Pronto, e aqui a ausência de resposta do consumidor na sequência do fornecimento ou prestação não solicitados não vale como consentimento. Ele não disse nada, eu enviei-lhe aquilo já há mais de uma semana, o senhor também não disse, não queria, recebeu o bem, aqui não vale como consentimento, portanto não podem ser cobrados, eles não têm que enviar ou não devem enviá-los, portanto porque não os vão poder cobrar depois.
Fiscalização, portanto, deste diploma compete à ASAI, a instrução dos processos de contornação também compete à ASAI, bem como a aplicação de códigos, isto para as pessoas também saberem qual é a entidade, se eu quero fazer uma reclamação, até online, a quem é que eu devo dirigir, no caso, será a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. Sim. Relativamente ao slide anterior, Sim. Caso seja enviado para a casa de uma pessoa, de um consumidor, por erro, Sim. é obrigado a devolvê-lo, a devolver esse bem ou não? Ou seja, não terá de o pagar, não é? Sim. Agora, tem de devolvê-lo ou não? Vamos lá ver, se houver uma situação de erro e que depois seja demonstrado que houve erro, à partida, a única questão é que não lhe pode ser exigido nenhum custo. Portanto, eu tenho que mandar alguém lá à casa para ir buscar, eu não posso estar a exigir ao senhor, eu enviei, era para Faro, enganei-me e enviei para Beja. Eu não posso pedir ao consumidor que nem sequer não conhece a minha empresa, a devolver-me, olha, o senhor não vai ter que devolver, que isto não é para si. Não quer mandar para Beja, se faz favor. Ou para Faro, neste caso, porque foi para Beja, era para ir para Faro. Portanto, é óbvio, e estou a falar em termos só genéricos, agora não estou a ver em concreto, mas à partida, desde que não haja, não pode haver nenhum custo para essa pessoa que não tem culpa nenhuma. Agora, olha, isso não era para si, agora à partida também dizem, mas ele pode ficar com o bem. Não. Se for identificado, sim, claro, perfeitamente. Se for lá buscar, tem direito a ir buscar. Claro. Tem direito e a pessoa tem o dever de devolver, como é óbvio. Não é? Isso já me aconteceu, aliás, tive conhecimento de uma sessão dessas, até em termos bancários, que a pessoa se enganou num NIB e mandou para o outro. E a pessoa tem depois, não lhe podem cobrar nenhum juro, ou não haver nenhum custo para essa pessoa, mas de facto podem anular esse movimento, vão retirar o dinheiro à pessoa que indevidamente recebeu esse dinheiro, porque não lhe pertencia. Portanto, como é óbvio, não se vai, senão também não seria justo para o operador, havendo um lapso e dizer, olha, agora enviei, olha, fica... Quer dizer, se calhar se fosse barato, se calhar até o funcionário que cometeu o erro, se calhar, olha, eu pago do meu bolso, é 10 euros e não quer ter problema, nem a empresa sabe que eu fiz isso. Claro. Pronto, eu estou a dizer na brincadeira, mas efetivamente, a verdade não deverá ser legalmente, pelo menos em termos de dinheiro, imputado qualquer custo a quem, sem culpa nenhuma, recebe uma coisa que no fundo não era para si. Mas qualquer pessoa que receba tem o dever de devolver, sim, ou pelo menos, ou de facilitar a devolução na medida em que... Claro, que não lhe pertence, não é? Então estava também a assumir... E que olha, agora enviaram-me, olha, para mim. Vá lá buscar e que claro, tem que sim. esse processo. Isso mesmo. Portanto, é o que me parece lógico, em termos de justo também, em termos de lei. Pronto. Aqui a ASAI também compete-lhe também informar e promover ações para destacar o recurso aos mecanismos de resolução extrajudicial de conflitos, já falámos há bocado, passa a ser obrigatório essa informação também. Eu aqui falaria só, não sei se ainda é 12:30, eu não queria, como digo, tirar muito tempo, depois até questões que possam haver, mas ia falar aqui, colocar aqui só esta questão, porque isto acontece muito, não é? Portanto, estamos a falar de lojas, seja de venda de bens, lojas online, seja de prestação de serviços, e naturalmente que eles estão a fazer a colocar preços. Portanto, há um preço, seja para os serviços, seja para os bens que estão a ser vendidos. E muitas vezes são feitas vendas com redução de preços. É muito comum. E, portanto, era importante as pessoas perceberem, por um lado, que as regras que se aplicam às vendas feitas nos estabelecimentos físicos também se aplicam da mesma forma, claro, com adaptações, não é? Às vendas feitas no mundo virtual. Claro, quando se fala num letreiro, eu consigo falar num letreiro, aqui no online será outro tipo de letreiro. Claro. Mas pronto, mas na verdade é com essas adaptações, mas na verdade a lei aplica-se da mesma forma e, portanto, eu também, se me permitisse, ia para quem nos está a ver, não é? Porque isto, no fundo, quando se fala em regras do e-commerce, do comércio eletrónico, também falar esta parte, porque até vou dizer que se calhar é uma das áreas onde há mais reclamações. Porque ele disse que estava a promover, mas afinal já é em promoção. E pronto, e nós vamos nos apercebendo também na nossa experiência diária, na ASAI, que, bem, se já é expectável que muitos consumidores continuem sem saber, por exemplo, para dar um exemplo simples, a diferença entre uma promoção e um saldo, há pessoas que não sabem qual é a diferença, mas, como lhe digo, é expectável, mas já não é tão expectável que um operador económico, alguém que tem essa responsabilidade, que não saiba ele próprio distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Portanto, e se calhar, pronto, eu tentar ainda, se ainda tiver tempo, tentar só detalhar aqui um bocadinho esta parte das vendas, no fundo, com redução de preço. Já agora dizer outra coisa, também um pormenor importante, que é,
Quando se diz vendas com redução de preço, estamos a falar de vendas com redução de preço anunciado. Isto porquê? Porque, na verdade, ao contrário de alguns bens, poucos, em que existe ou possa existir uma limitação legal, portanto, o senhor só pode vender até ao preço de X. Sei lá, estou a pensar, por exemplo, medicamentos, existem algumas situações, ou já existiram, na Madeira, se não estou enganado, no arquipélago, portanto, a questão dos combustíveis, também há um limite, um preço... O tabaco O tabaco, exatamente. Portanto, mas, no geral, eu vendo uns ténis que estou a vender a 80 euros. Se eu amanhã quiser vender a 70, ou até aumentar, ou vender a 85, eu não estou proibido. Portanto, eu não posso, ninguém me pode dizer, não, o senhor vai ser autuado que o senhor aumentou ou diminuiu. Não, porque não há nenhum limite. Portanto, até o preço o senhor é que o coloca, com algumas limitações, já vamos ver a seguir, mas à partida, aqui quando se fala em práticas comerciais com redução de preço, eu diria com redução de preço anunciado. Portanto, se eu disser na loja descontos, não sei o quê, o próprio consumidor, imediatamente, isto é bom, está aqui deixa lá ver se eu tenho aqui alguma oportunidade, eles estão a vender aqui com desconto. Na verdade, quer as promoções, quer os saldos, isto para dar os dois exemplos mais comuns, depois ainda existem as liquidações, é outra modalidade das vendas com redução de preço. Na verdade, as mais comuns são as promoções e os saldos. Este decreto-lei, portanto, o decreto-lei 70 de 2007, que entretanto foi alterado e republicado até mais recentemente em 2019, este decreto-lei 70 de 2007 aplica-se, de acordo, como diz aqui o artigo 2º, a linha C, às vendas a retalho efetuadas à distância, ao domicílio ou por outros métodos fora dos estabelecimentos com as devidas adaptações. Mas, de facto, aplica-se também ao comércio online, ao e-commerce. Os saldos. Começando aqui pela distinção. Saldos, venda de produtos praticada a um preço inferior ao preço mais baixo anteriormente praticado no mesmo estabelecimento comercial, com o objetivo de promover o escoamento acelerado das existências. Portanto, o objetivo dos saldos é, eu não consigo vender, eu estava a vender a 50 euros, mas ninguém me comprou isto. Portanto, eu vou aproveitar quando houver saldos, quando eu fizer saldos, e aqui também é importante, não é quando houver, é quando eu fizer, antigamente era quando houver, agora já, atualmente é quando eu fizer. Isto também já explico porquê. Portanto, quando eu fizer saldos, vou aproveitar para me despachar destes produtos. Pronto. Este é um elemento importante, já vamos perceber que esta é uma das grandes diferenças das promoções, ou se calhar é a diferença mais importante. Portanto, o objetivo aqui é promover o escoamento acelerado das existências. Promoções é uma venda promovida com vista a potenciar a venda de determinados produtos ou até um lançamento de um produto não comercializado anteriormente, acabou de chegar à loja, umas televisões novas de HD, não sei o quê, pronto, e que eu quero promover, estou a receber estas televisões novas, portanto, pelo agente económico, bem como o desenvolvimento da atividade comercial. Portanto, aqui não quero escoar nada rapidamente, não me quero ver livre, passa a expressão desses produtos, quero, de facto, promover. Recebi algumas televisões, são espetaculares, eu quero fazer aqui um preço especial, de preço promocional. Diz aqui, portanto, no caso das promoções, bem como o desenvolvimento da atividade comercial, a um preço inferior ao preço mais baixo anteriormente praticado ou com condições mais vantajosas do que as utilizadas, digamos, no resto do ano, digamos assim, tratando-se de um produto não comercializado anteriormente pelo agente económico, a um preço inferior ao preço a praticar após o período de redução. Ou seja, eu recebi estas televisões hoje e dizer que a partir do final do mês, ou do dia 1 do mês que vem, ele já vai custar, em vez de ser 1.000, passa a 1.500. Portanto, no fundo, estou aqui a fazer uma promoção, mas indico que a partir do dia X, portanto, vai subir para o preço, vamos dizer, normal, que eu agora, promocionalmente, estou a promover e estou a fazer um preço mais baixo. Portanto, isto nas produções. A liquidação é uma situação excepcional na lei, a venda de produtos com um caráter excepcional que se destina ao escoamento acelerado com redução de preço da totalidade ou de parte das existências do estabelecimento, resultante da ocorrência de motivos que determinem a interrupção da venda ou da atividade no estabelecimento. Isto é, na verdade, é equiparado em termos da lei, equiparado, isto é, a ideia é um bocado a dos saldos, é eu ver-me livre disto, só que no caso da liquidação, os saldos sou eu que pretendo fazer isso. Eu não quero, já não consegui vender, olha, vou vender, quando houver saldos, quando eu fizer saldos, vou-me tentar ver livre, mais uma vez a expressão. No caso da liquidação, a pessoa, de alguma maneira, tem mesmo que se ver livre por uma destas situações. Pronto, aqui também é a questão depois na liquidação, é a questão das situações em que a pessoa, por exemplo, vai encerrar o estabelecimento e, portanto, tem necessidade, eu vou ter que vender, peço uma liquidação para me ver livre disto, porque eu já não vou ter esta atividade, ou eu vendia sapatos
de senhora e agora só vou vender roupa, portanto, eu já não vou vender calçado e, portanto, neste caso é uma parte, eu até tinha roupa, mas tudo o que eu tinha, ou aquela parte de calçado eu quero liquidar, portanto, eu não vou vender mais, e aí não tem que ser saldo, eu posso utilizar a figura da liquidação, pronto, neste caso porque eu deixei mesmo de desenvolver aquela atividade, que o preço mais baixo anteriormente praticado. Isto aqui é importante para o não é para o consumidor, é para o operador económico, para o profissional, é o preço mais baixo a que o produto foi vendido, fora de eventuais períodos de saldo ou promoção, nos 90 dias anteriores ao dia em que é posto à venda em saldo ou em promoção. Ou seja, isto é importante por causa das situações da pessoa, e agora vou dar um exemplo assim que ninguém vai levar a mal, o Black Friday, que as pessoas, mas isso depois na verdade eles aumentaram no dia anterior e depois a seguir, faço um grande desconto, mas ele ontem estava, há 2 dias atrás até estava o mesmo preço. Qual é a promoção que eles fizeram? Fizeram promoção nenhuma. Pronto, e para evitar este tipo de situações, a lei é muito clara, tanto que, neste caso, do que é o preço mais baixo anteriormente praticado. Portanto, é o preço que ele estava a ser vendido, ou que foi vendido, e nós autoridades, através do sistema informático, que hoje em dia está tudo registrado, conseguimos perceber, notificamos para nos apresentar uma listagem com esses preços e nós conseguimos ver qual era o preço que ele estava a ser vendido nos 90 dias anteriores e vamos ver o preço mais baixo, na verdade, nesse que estava a ser vendido nos 90 dias, 3 meses antes do dia em que é posto à venda, em saldo ou em promoção. Percentagem de redução, no fundo é o desconto. Olha, 20%, 15%, portanto aí também não há dúvidas. Definições. Só são permitidas as práticas comerciais com redução de preço nas modalidades referidas no número 1. Pronto, que aqui seriam as tais 3. Saldos, promoções ou liquidação. Ou liquidações. É proibida a utilização de expressões similares para anunciar vendas com redução de preços, que se integrem nas definições constantes número 1. Isto é, se estiver a fazer saldos, se estiver a fazer promoções ou se estiver a fazer liquidações, não lhe pode chamar, sei lá, agora não me lembro dos nomes, já... Outra coisa qualquer, grande campanha não sei quê, grande... Eu agora, tantas palavras que eu me lembro de ver e agora não me vem nenhuma à cabeça, mas chamam-lhe outro nome, mas na verdade aquilo tem que ser chamado pelo profissional. Não pode ser, por exemplo, descontos. Só descontos não, porque o desconto, como lhe digo, qualquer uma destas situações implica um desconto. Portanto, a pessoa diz, olha, estão em saldos ou estão em promoções. Portanto, o consumidor, se calhar para ele pode não ser muito importante, mas para as autoridades é fundamental, para perceber no fundo, e já vou explicar porquê, para nós conseguirmos perceber se ele pode estar a fazer aquilo e vender àquele preço, inclusive as coisas. Informação para a concorrência leal na venda com redução de preço. Na venda com redução de preço deve ser indicado de modo inequívoco, neste caso na loja online também, a modalidade de venda, se é saldos, promoções ou liquidação, o tipo de produtos, portanto, a que é que se aplica, se é tudo, se é só aos sapatos, se é às malas de senhora, seja o que for, a respectiva percentagem de redução, qual é o desconto, bem como, isto é muito importante e é sempre das coisas, muitas vezes que as pessoas falham e nem se compreende que isto é simples, de colocar a data de início e qual é o período de duração. Eu não posso dizer, nas lojas online, quantas vezes, e muitas vezes, infelizmente, até são burlas não é burlas, mas são situações que as pessoas, portanto, como lhe digo, isto é tão simples que eu não percebo, que é, hoje temos desconto, mas hoje quando? Será que e depois é partilhado, mas é hoje, dia 13 de julho de 2021, ou foi isto já está há 2 ou 3 dias, e a pessoa pensa, eu vou já comprar, porque isto diz que é hoje, e na verdade aquilo, pronto. Portanto, tem que ter a data específica. Tem que ter a data específica, tem que dizer qual é o período, se é, imaginando uma promoção, qual é o período da promoção, que começou, por exemplo, vai imagino, de 1 de julho a 31 de julho de 2021. Muito bem, está definido qual é a data de início e qual é o período de duração desta venda com redução de preço. É obrigatório, como diz aqui na lei, de modo inequívoco. Portanto, esta informação tem que ser dada. É proibido vender com redução de preço produtos adquiridos após a data de início da venda com redução. Portanto, eu estou a vender estes produtos, a partir do momento em que eu estou a fazer promoções ou saldos, no caso dos saldos, eu não posso ir comprar uma loja e agora ponho aqui também em saldos. Não posso. Como eu disse há bocadinho, tem que estar no estabelecimento há mais de X dias, ou no caso dos produtos novos, portanto também tem que haver, aqui aplica-se que já foram adquiridos após o início da promoção
ou dos saldos. Produtos adquiridos, claro que se der, eu comprei 20 televisões, recebi agora 5, estou a promover, mas já estão compradas, ainda não me as entregaram, portanto elas no fundo eu consigo demonstrar às autoridades que eu comprei, que eu sabia até ia ter muitos pedidos, já fazem parte da encomenda, não me entregaram todas, mas portanto eles já foram adquiridos, não foi a seguir, não foi a ver, isto correu bem, eu vou comprar mais 50, pronto. Mesmo que o seu preço venha a ser igual ou praticado durante o período de redução. A redução do preço anunciada deve ser real, pronto. Quando diz o desconto, é o desconto sobre o preço efetivamente praticado e não depois está dependendo, mas tenho que pagar isto ou aquilo, ou tenho que comprar outra coisa qualquer que é obrigatório, portanto isso também não é possível, portanto o preço tem que ser real. O preço a praticar na venda com redução de preço, deve respeitar o disposto no regime jurídico das práticas individuais restritivas do comércio relativamente às vendas com prejuízo. Isto é, à partida, há que ter cuidado, e daí a necessidade, eu já vou explicar porquê, esta questão dos saldos e das promoções e perceber qual é a modalidade de venda é muito importante, portanto, pretende-se evitar as vendas com prejuízo. Isto é, eu sou empresário, eu tenho muito dinheiro, o que é que eu vou fazer? Aqui o meu vizinho do lado vende uns ténis tal como eu vendo. Eu agora vou pôr os ténis o mais baixos possíveis. Claro que ninguém vai à loja dele, porque ele até vende ténis mais ou menos a mesma qualidade e tudo, ou até das mesmas marcas, são lojas multimarca, toda a gente vai comprar, ele aguenta-se um mês, 2, 3, ao fim do ano ele abre falência, ele diz, olha, não consigo, estou o Ricardo ao meu lado, ele faz preços, portanto, e isso é proibido por lei, portanto, tais vendas com prejuízo, mas eu, como tenho dinheiro, eu aguento, então, mas ele consegue vender assim tão barato, eu aguento, no fundo, depois até lhe comprei a sua loja por um preço da chuva, e a seguir sou eu aqui o rei aqui do meu bairro, não é? O rei dos ténis. O rei dos ténis, portanto, isso, para não falar noutros reis que agora não convém. Continuando, portanto, neste momento, isso é proibido e, portanto, excetua-se do disposto no momento anterior a venda com redução de preço sob a forma de venda em saldos e as liquidações. Portanto, só nos saldos e nas liquidações, e já nos estamos a aproximar mais daquilo que eu queria, qual é a grande diferença entre os saldos, entre aspas, entre as liquidações e as promoções, é que, eu já lá chego, é melhor guardar ainda um suspense. Preço de referência. O preço de referência era o tal preço anterior. Qual é o preço? Se eu tenho a dizer, das duas uma, eu posso fazer, ou eu digo, nas marcações, no próprio site, ou eu coloco 100, por exemplo, a gente vê, e depois está arriscado, ou está a vermelho a dizer que já não é, agora está a 80, portanto, o preço de referência está arriscado, era o preço anterior à promoção, ou então eu digo 100 e depois aplica-se um desconto de 20%. Portanto, ou eu coloco qual é a percentagem ou coloca o preço antigo, anulado, ou marcado, ou riscado, de forma a pessoa... Portanto, não é possível... e já agora é o preço imediatamente... O de referência é o anterior. Eu não posso pôr 1.000 euros riscado e depois 100 euros riscado e agora estou a vender a 20. Porquê? Porque na cabeça do consumidor, no cérebro, ele vai olhar, já vi, isto estava a 1.000 euros, isto custou 1.000 euros, isto é uma grande oportunidade para mim. Não, porque, na verdade, se calhar teve a 1.000 euros durante... Imagine, 10 anos ninguém lhe pegou, aquilo nem valia aquele preço, depois baixou para 100, portanto, e agora estava aos tais 3 meses a 100. Portanto, o preço que tem que estar, o chamado preço de referência, é o preço que estava imediatamente antes, o preço mais baixo que estava imediatamente antes dele entrar, do produto entrar em promoção ou em saldos. Não pode pôr 3, mesmo que tenha tido outros preços antes, é o preço... mais baixo dos 90 dias antes. Nos 90 dias, e portanto, que entrou, que antecede, digamos, a entrada na venda com redução de preço. Incube ao operador económico a prova documental do preço anteriormente praticado. No caso, as iPad, hoje em dia é tudo informatizado, nós conseguimos saber qual era o preço que foi registado no sistema e qual estava à venda, e fazer também a prova de que a vantagem é real e concretizável. Muitas vezes nós solicitamos cópias de faturas de venda daquele produto, para comprovar, sim senhora, que o preço, de facto, foi aquele o preço final. Neste caso, quando se faz estas vendas com redução de preço, anunciadas, diz aqui, foi o que eu estava a dizer, os letreiros, etiquetas ou listas, portanto, adaptado depois também ao online, devem exibir de forma bem visível o novo preço e o preço anteriormente praticado, ou em substituição deste último, a percentagem de redução. Ou põe o antigo riscado, ou põe a dizer que agora, sobre este preço, aplica-se, por exemplo, 50% o desconto. Muito bem, aí está correto. No caso de se tratar de um conjunto de produtos perfeitamente identificados,
pode ser indicada em substituição do novo preço a percentagem de redução uniformemente aplicada a um preço único para o conjunto referido, mantendo nos produtos que o compõem o preço inicial. Portanto, a dizer que a todos estes produtos aplica-se um desconto de X, não precisa estarem todos a escrever isso. Portanto, não há dúvida, ou para todos os ténis, portanto, é uma facilitação que a lei dá. Às vezes até nas lojas físicas vê-se um espaço, tem lá não sei quantos, uma bola de futebol, então todas as bolas têm este preço, portanto não é preciso estar a colocar nas 500 bolas. Em cada um dos basta, pode ter o preço antigo, que aliás é obrigatório, tinha que ter esse preço, mas o tal promoção, o anúncio da redução de preço, basta estar colocada junto daquele espaço, não há dúvida que aquilo não se aplica a outros produtos e diz mesmo qual é que é o artigo, portanto, e está correto, digamos assim, está cumprida a lei. No caso de se tratar de um lançamento de um produto não comercializado anteriormente, pelo agente económico deve constar o preço promocional e o preço efetivo a praticar findo o período promocional. Mais uma vez, aqui não há preço anterior, mas diz, ela agora, a televisão custa 1.000 €, mas no fim, no dia 1 de agosto, vai passar a custar 1.500. Portanto, e a pessoa aí já sabe, no fundo há uma promoção, queres comprar agora compras, se não comprares, a partir de dia 1 já custará 1.500. Produtos com defeito, uma coisa muito importante, nas lojas físicas e também, imagino, nas lojas virtuais. A venda de produtos com defeito deve ser anunciada de forma inequívoca. Portanto, se de facto... A pergunta que se coloca, eu posso vender produtos com defeito? Posso. Legalmente é possível. O produto é novo, mas o casaco tem não sei o quê, um fiozinho, aqui ficou o bolso, houve aqui um ligeiro desvio, não sei o quê, na costura. Portanto, é possível vender. O produto é novo, não tem problema nenhum, mas tem que ser anunciado e de forma inequívoca. Tem que se dizer que tratam-se de produtos com pequenos defeitos, ou defeitos, por meio de letras ou rótulos, letreiros, aqui no caso depois adaptado também à internet, e o número 2 é muito importante, estes produtos têm que estar destacados da venda dos tantos produtos. Eu não posso ter ténis e depois um aqui no meio a dizer, este por acaso tem defeito. Não. E a pessoa está a comprar e não se apercebeu. Tem que estar claramente, é quase como se fosse um campo, produtos com defeito. E a pessoa vai lá, olha, estes ténis por acaso até é o meu tamanho, até está um bom desconto, portanto tem que estar perfeitamente identificado, destacado dos outros produtos, digamos, sem defeito, normal. E depois, também tem que ser indicado, especificado, qual é o defeito que o produto tem. Diz aqui, nos produtos com defeito deve ser colocada uma etiqueta que assinale de forma precisa o respectivo defeito. Que defeito é que tem? O senhor diz, não, isto até é por dentro, falta aqui não sei o que até não se vê, não me incomoda. O fato é um fato novo, é impecável, portanto é da marca que eu gosto, me sinto bem, é um defeito que eu lido bem. Agora, isto é mesmo à frente, acho que fica feio, eu chegar a um lado e está aqui tudo, pronto, não gosto. Portanto, isso também tem que ficar muito claro, portanto, é possível vender produtos com defeito? Sim, mas tem que estar identificados de forma precisa esses defeitos. Se a pessoa não respeitar isso, eu não destaquei o produto e não disse qual era o defeito, diz aqui que a inobservância implica a obrigatoriedade da troca do produto por outro que preencha a mesma finalidade ou a devolução do respectivo valor mediante a apresentação do respectivo comprovativo de compra. E já agora, a lei aqui não diz, a obrigatoriedade é para o operador económico, mas quando diz o eu, inspetor da ASAI, eu interpretaria que aqui ficaria à escolha do consumidor. Ou seja, ali diz, de facto, eu ao ler esta lei, a minha interpretação é, ele, operador económico, que não disse nada, não falou que aquilo era com defeito, não disse nada daquilo, não destacou, não disse até que defeito é que existia, e eu agora, quando recebo os ténis, é a mesma coisa que eu, isto é mesmo à frente e que dá mau aspecto, eu não quero. Ele tem a obrigatoriedade de trocar, se eu quiser trocar, ele é obrigado a trocar, mas como ele diz, ou a devolução do respectivo valor. Eu aceito, dou como para mim será legítimo, o próprio consumidor dizer, não, eu quero a devolução do valor. Depende da vontade do consumidor, neste caso. Para mim, porque aqui não diz a obrigatoriedade da troca, pronto, olha, pode trocar, mas o senhor no fundo pagou, Claro, portanto, no fundo foi enganado. Isto de direito é sempre complicado, claro, e remete sempre para percepções, mas neste caso também parece... Aqui diz obrigatoriedade da troca, obrigatoriedade para o profissional que não informou daquele defeito, trocar, etc. Ou de devolver. Ou devolver. E eu, então é um ou outro. Eu aqui dependeria se o consumidor, eu até gosto daqueles ténis, se houver outros iguais que não tenham defeito, eu quero os ténis. Senão, pronto, exatamente. Vendem saldos. E eu agora aqui já vou ter que falar na diferença, há bocadinho, a tal diferença mais importante. A grande diferença entre promoções e saldos tem a ver com a possibilidade, como disse, atenta à natureza dos saldos, de
escoar rapidamente produtos que eu não consegui vender, a possibilidade legal, neste período, de vender abaixo do preço de custo. Esta é a grande diferença. Eu posso vender abaixo, eu comprei, tenho a fatura, comprei a 10 euros cada par de ténis. Eu, se quiser vender a 1 euro, eu posso vender. Nos saldos, eu numa promoção, o mínimo é o preço de custo. 10 euros. Eu não posso vender aqueles ténis a 9 euros. Se chegar lá a ASAI, vai pedir, ver promoções. Por isso é que nós, a autoridade, precisamos de saber, a autoridade fiscalizadora, o senhor está a vender, qual é a modalidade de venda? Olha, ele anunciou promoções. Sim, senhora, já sabemos, não pode vender abaixo do preço de custo. Porque a ideia aqui é promover um bem, não é a ideia do legislador, está na lei, consagrada legalmente, não é escoar rapidamente produtos. Pronto. A grande diferença entre saldos e promoções é os saldos, a venda em saldos, permite vender abaixo do preço de custo, tal como as liquidações, embora as liquidações, como eu disse, são específicas, situações muito concretas, estão definidas na lei, não é, portanto, o normal será os saldos. E eu há bocado disse, eu vou vender quando for os saldos? Não, quando eu quiser. Antigamente existia um período de 4 meses nos saldos que eram fixos, era de 28 de julho a 28 de setembro, verão, e de 28 de dezembro a 28 de fevereiro, vamos dizer, final do ano, ou início do ano, portanto, era 4 meses, é a mesma coisa, se a gente somar, vamos imaginar, 31 dias, embora há meses com menos dias, mas 31, vai dar os 124. Neste momento, a lei foi alterada, e ainda bem, na minha opinião, os saldos podem realizar-se em qualquer período do ano, desde que não ultrapassem no seu conjunto a duração de 124 dias. Ou seja, o tal de 28 de junho a 28 de julho a setembro. Eu posso fazer saldos em outubro? Pode. Neste momento já pode. Basta que o senhor comunique, já vou explicar como, olha, eu quero fazer saldos o mês todo de outubro. Muito bem. Claro que o que é que acontece? Já gastou, entre aspas, um mês. Já só tem 60 dias ou 90 dias, neste caso, já só tem aqueles dias para fazer saldos. Até depois poderá nem usá-los. Olha, que ao fim do ano só fiz uma vez um mês. Portanto, mas tem direito, o operador económico tem a possibilidade, na mesma, de fazer saldos durante 4 meses durante o ano. Um acumulado de 124 dias. Isso mesmo, 124 dias. Portanto, quando ele quiser. Pronto. Uma coisa importante, não pode fazer saldos e promoções ao mesmo tempo. O próprio site, mas isto é para a roupa de homem é saldos, para a roupa de senhor é promoções. Não pode, não é possível, nem na loja online, nem na loja física, no estabelecimento, não é possível, porque isso vai ter essas duas modalidades. Vai criar tal confusão, porque às tantas as pessoas vão com uma ideia e, portanto... Pois, chegam lá e o que é que está em promoção e o que é que está em saldos? Mesmo que esteja definido, não é possível. Portanto, não podem fazer as duas modalidades ao mesmo tempo. Claro. E na altura, até a pergunta que se fazia na brincadeira é, eu posso fazer promoções no verão? E a tendência das pessoas, não pode, que o verão era aos saldos. Não posso, desde que não faça saldos, porque ela também não é obrigada a fazer saldos. Pronto, então podia fazer no verão. Agora já não se coloca isso era uma brincadeira, agora já não se coloca exatamente por causa disto. Portanto, pode fazer saldos o ano todo, sim, também... Durante o ano todo. Durante o ano todo, num período máximo de 124 dias, neste caso, no ano. As promoções também podem ser feitas durante o ano todo. Se quiser fazer de 1 de janeiro a 31 de dezembro, pode fazer. Inclusive, há lojas que só fazem promoções. Eu conheço lojas, marcas de roupa até conhecidas, que não fazem saldos, nunca fazem saldos. Pronto. Uma pergunta teórica. Eu consigo um preço melhor, e estamos já a chegar ao fim da hora, peço desculpa, consigo melhor um desconto maior, ou um preço melhor em saldos ou em promoções. Na teoria, uns saldos de 40%, em teoria, podem ser mais vantajosos para um cliente do que 70% de uma promoção. Porquê? Porque nós sabemos que, em teoria, os saldos permitem ao operador económico baixar do preço de custo. Para além do preço de custo. Portanto, supostamente, mas é só 40%. Sim, mas aquele senhor que está a fazer promoções a 70%, eu sei que ele nunca poderia baixar abaixo do preço de custo. Ele só está a fazer 70% à margem de lucro. Basicamente. Precisamente, pronto. Portanto, na verdade, neste caso é mesmo o preço de custo. Tem a ver não com o mais lucro, com o preço de custo. Portanto, ele não pode baixar do preço de custo, não pode vender abaixo disso. A pessoa que está a fazer saldos pode. Portanto, na teoria, o saldo poderá ser mais vantajoso. Mais vantajoso, claro. Na teoria, não é? Pronto. É proibida a venda em saldos produtos expressamente adquiridos para esse efeito, já falámos há bocadinho, presumindo-se em tal situação os produtos adquiridos e recepcionados no estabelecimento, nesse estabelecimento comercial, pela primeira vez ou no mês anterior ao período de redução.
A venda em saldos fica sujeita a uma declaração emitida pelo operador económico, dirigida à ASAI, com uma antecedência mínima de 5 dias úteis. Portanto, o operador que quer fazer saldos tem 5 dias úteis antes de iniciar o período dos saldos, através do portal e-Portugal, da qual deve constar. E depois aqui a identificação, eu vou passar rápido, aliás, entre outras coisas, a linha A é a identificação do domicílio, depois há outros elementos, deixa-me ver se eu a seguir pus, não pus, pronto, mas depois está lá, está explicado quais são os elementos, quais são os produtos que quero fazer, no fundo o que falámos há bocadinho, tem que estar identificado, pronto, e tem que comunicar através no site, não é Portugal, aquilo até é fácil depois de preencher, a dizer, no fundo é só preencher aqueles campos e comunicar se eu confirmo e manda para a ASAI, ok, fiz a minha obrigação, informei que daqui a mais, neste caso, a mais de 5 dias úteis, irei fazer, portanto, saldos. Uma exceção aos saldos importantes. Peço desculpa, neste momento estamos na hora. Venda em saldos. Há uma exceção, agora por causa do Covid, a venda em saldos se realiza durante o período de suspensão de atividades e encerramento de instalações e estabelecimentos por determinação legislativa ou administrativa de fonte governamental, no âmbito do estado de emergência, não releva para efeitos de contabilização do limite máximo de venda em saldos de 124 dias por ano, previsto número 1 lá do Decreto-Lei 70/2007. Portanto, este Decreto-Lei, o 6E/2021, veio excepcionar, portanto, o operador económico pretende vender em saldos durante o período em que está suspenso, claro que ele pode vender online, daí esta importância, está dispensado de emitir para este período a declaração dirigida à ASAI. Ele nem sequer tem que enviar a declaração. Porquê? Porque, na verdade, não lhe vão retirar nenhum dos 124 dias. Aí é que só comunica para dizer, olha, quero usar 30 dias. Neste caso não tem que enviar a declaração, porque mantém os 124 dias. Imagino que ainda não usou nenhum. Portanto, como isto foi o Governo que mandou fechar ou está suspenso por alguma razão, portanto, não tem suspensão de atividades, porque diz ali, por determinação legislativa ou administrativa de fonte governamental, portanto, ele não tem que comunicar nada para o E-Portugal, pode fazer os saldos à vontade, no fundo, não perde os 124 dias. As promoções, como eu disse, podem ocorrer em qualquer momento. Portanto, a regra principal é não pode vender abaixo de preço de custo, isto é o mais importante. A venda de produtos em liquidação, era o que eu estava a dizer, são casos muito pontuais. A venda efetuada em cumprimento de uma decisão judicial, uma cessação total ou parcial da atividade comercial, mudança de ramo, um trespasse, realização de obras que inviabilizem a prática comercial no estabelecimento, durante o período de execução das mesmas, danos provocados no todo ou em parte nas existências por motivos de força maior. Pronto. Aqui, o operador económico, se quiser fazer uma venda em liquidação, que também pode vender abaixo do preço de custo, portanto, aqui Sim. É igual aos saldos, tem que enviar uma declaração à ASAI, também através do portal e-Portugal, mas em vez de ter 5 dias úteis, tem até 15 dias úteis antes da data prevista para o início. Aqui tem um prazo maior. Pronto, tem que dizer, do qual consta aqui, pronto, entre outras coisas, eu meti que tinha interesse aqui para o e-commerce, a morada, portanto, o endereço eletrónico da página, do site, os factos que justificam a realização da liquidação, no fundo, um daqueles motivos que a lei diz, não é porque eu quero vender portanto, tem que ser enquadrado num daqueles motivos, a indicação da data de início e fim do período de liquidação, que não deve exceder 90 dias. Não pode estar o ano todo, agora estou em liquidação. Pronto, também não deve exceder os 90 dias. A fiscalização disto também compete à ASAI e a competência nestas matérias, a questão das práticas comerciais com redução de preços e a competência para a aplicação das coimas, também cabe ao Sr. Inspetor-Geral da ASAI, e com isto, assim, um bocadinho a fugir, mas pronto, passei aqui um minutinho ou dois, quero agradecer. Deixo o meu contacto também, o contacto, na verdade, da unidade da qual eu faço parte, a UNIC, tem 2 IS, porque é as iniciais da Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal, e pronto, caso tenha alguma dúvida, agradeço que podem fazer chegar até ao meu cuidado, ao cuidado do Inspetor Ricardo Silva, e terei todo o gosto e estou totalmente disponível para responder questões. Se não for da minha competência, também tentarei saber. Pode procurar saber. Claro, procurarei com certeza saber e tentarei informar dentro daquilo que for a nossa competência. Claro que, também para deixar aqui claro uma coisa, as pessoas às vezes têm a noção, há 2 coisas muito importantes que eu queria é mesmo muito importante. Primeira questão importante, livre reclamações, portanto, não falámos aqui, pois há muitas outras matérias, Regulamento Geral de Proteção de Dados, branqueamento de capitais, vendas se for bens de valor de luxo, valor acima de determinados valores, esses comerciantes têm que identificar ao modelo próprio para identificar o cliente, portanto, o consumidor. Portanto, existem muitas matérias, e depois até aqui na internet, nas vendas online, no e-commerce, sei lá, se vender brinquedos, tem determinadas regras que têm que estar a constar também no site, que eu aqui não falei, porque estamos a falar à
ASAI fiscaliza cerca de 1.500 matérias diferentes. Portanto, e depois cada matéria tem, por exemplo, as orivesarias. Se era, eu tenho online uma loja que vende produtos de orivesaria. Portanto, também tem determinadas obrigações, coisas que têm que ser ditas. Diferentes, mais específicas. Específicas, e aqui não dava para estar agora, até porque nem sei quem nos está a ver se teria interesse nisso. Portanto, são questões depois que as pessoas ou farão chegar depois, e depois posso esclarecer, ou então até junto das associações, normalmente associações desses setores, que até mais facilmente do que eu conseguem-nos dizer, pela experiência, o que é necessário. O que é necessário. Mas o importante, só duas coisas mesmo para terminar, peço desculpa, só tirar mais um minuto, que são, primeiro, uma reclamação. As pessoas muitas vezes pensam assim, dá outra vez o exemplo da televisão, comprei uma televisão e aparece-me, comecei a ver a televisão foi caríssima e agora tem um risco ao meio. Mas eu estou a ver um programa qualquer e está um risco, isto está estragado. Pronto. O que acontece? Quando a pessoa faz uma reclamação, a pessoa está à espera, muitas pessoas estão à espera, eu faço uma reclamação à ASAI, apresento uma reclamação, seja reclamação no livro de reclamações, eletrónico ou físico, na loja, se for um estabelecimento físico, seja uma denúncia através do site da ASAI diretamente, vai aos formulários, denúncias, e faz uma denúncia, a dizer que comprou isto e aquilo, e, portanto, a situação que aconteceu. O que a ASAI faz, e a única coisa que pode fazer, e as pessoas às vezes também não têm a noção disso, o que a ASAI faz, e daí as regras, a ASAI vai analisar e vai ver se foi ou não, se foram violadas as regras por parte do operador económico. E, no fundo, se o consumidor tem razão. Mas a ASAI não vai resolver o litígio. E daí a história dos resolução extrajudicial de litígio. Isto porquê? Porque a pessoa diz assim, eu já sei que a ASAI foi lá porque o senhor diz que não me dava garantia. Mas eu comprei a televisão nova, a ele não tem que me dar garantia. E ele diz, não gosto deste senhor, não lhe dou garantia. A ASAI, eventualmente, isso levaria-se a ser confirmado, é levantado um auto porque ele não permitiu. A ASAI não funciona como um árbitro. Não, a ASAI fiscaliza a legislação, mas o que eu quero dizer é que a ASAI, no caso concreto, a ASAI não vai resolver neste sentido. Não, olha, o senhor agora, faz favor, vai enviar uma televisão ali àquela senhora, porque a senhora tem razão. Não. A ASAI diz, o senhor eu não lhe dou garantia. A ASAI levanta-lhe um auto, porque o senhor tinha que dar garantia e tem um custo, se calhar até mais caro, imagino, que a própria televisão, portanto, às vezes não compensa. Pronto, a ASAI vai autuá-lo. E a pessoa diz assim, olha, ok, já sei que a ASAI até falhou, até estou satisfeito, sim senhor, a ASAI fez o trabalho deles, fizeram o trabalho deles, mas a minha televisão continua avariada, e agora? Eu continuo com este problema. E aí porque a ASAI não pode intervir entre partes. Portanto, tem que ser a própria pessoa, ou através dos recursos aos meios de resolução alternativa de litígio, a mediação, a conciliação ou a arbitragem, através dos juízes árbitros, os centros de arbitragem, etc. Julgados de paz. Julgados de paz, exatamente. Ou, em último caso, com os limites que a lei dá, que obriga a ir primeiro aos meios de resolução alternativa, ou então até para o tradicional Tribunal Judicial. Sim. Mas a resolução do problema em concreto, a ASAI não... Mas a ASAI, eu reclamei, mas na verdade não me resolveram o problema. A ASAI não serve, nem pode, não serve. Só fiscaliza os operadores. Fiscaliza o cumprimento da legislação, mas não pode, diz, não, o senhor agora vai entregar. O que lhe posso dizer que muitas vezes acontece a própria fiscalização em si leva à resolução do problema. Porque ele próprio, na defesa, diz, não, eu nunca, nem sequer, o senhor deve estar a brincar. Eu já devolvi. Não, eu já devolvi, eu já disse à senhora que é só ela vir cá que eu devolvo-lhe e dou-lhe o dinheiro, portanto, nem sequer, portanto, eles às vezes, e até na própria defesa, é importante muitas vezes para o Poder Económico escrever a dizer, não, tanto que eu não tive qualquer intenção, obviamente, de violar a lei, e tanto que eu até tenho que comprovativo que o senhor já assinou e como eu já lhe devolvi e tudo. Portanto, eles muitas vezes, até para bem deles, na defesa, até, não, isto está resolvido e o senhor já foi compensada, no fundo, da situação, portanto, não há aqui nenhuma... Pronto, e muitas vezes isso acontece. Agora, dizer que a ASAI não pode fazê-lo, não pode intervir entre as partes, só vai haver o cumprimento da lei. Só que as pessoas muitas vezes, quer dizer, eu mandei aquilo à ASAI a pensar e agora tenho a televisão, o ar-condicionado avariado, porque não pode intervir nessa questão entre partes. Pronto, basicamente, estarei disponível, não sei se, apesar da hora... Agradeço muito ao Inspetor Ricardo Silva, em nome da Expo Cascais da organização. Muito obrigado, eu agradeço o convite. Agradeço especialmente também aos nossos espectadores em casa, no carro e onde quer que estejam. Muito obrigado por estarem connosco. Vamos continuar certamente a seguir o almoço. Juntem-se, estejam connosco e voltem amanhã também. Teremos um congresso extremamente interessante. Muito obrigado, Sr. Inspetor. Muito obrigado. Até já.